Miyamoto Musashi, um herói japonês nascido em 1584, criador de um estilo de luta com 2 espadas, autor do Livro dos Cinco Anéis e popularizado na mídia mundial, seja como uma garota de cabelo rosa ou na versão bem mais próxima da realidade do Takehiko Inoue. Vagabond é uma obra que conta a história de peregrinação e meditação dessa lenda desde o seu começo. É uma obra que ainda não foi terminada e que, para além desse motivo, eu sempre falo para quem quer começar que Vagabond não é para ser lido, e sim meditado. A luta de espadas, de maneira geral, seja ela com espadas de verdade ou com sabre de luz, é algo que vem desde a época popularizado pelo Bushido como a manifestação máxima do aperfeiçoamento individual. Não por acaso, até mesmo no Brasil, as crianças brincam, aliás, eu mesmo fiz isso na minha infância, pegar pedaços de pau e fingir que são espadas samurais. Mesmo a gente estando tão distante no Japão, isso é uma expressão física de uma realidade interna de todos nós. E, portanto, eu queria pegar uma cena de Vagabonds que é quase um estudo sobre o porquê da espada conversar tanto com o nosso espírito. E, para além disso, o que significa a espada em termos psicológicos. No capítulo 65 de Vagabonds, nós temos o confronto do Musashi com um lanceiro. E observando a luta está, curiosamente, o mestre de ambos. Quando ele é questionado sobre o porquê dele ter resolvido treinar o Musashi, que agora está lutando contra seu herdeiro de verdade numa luta possivelmente fatal, o velho mestre diz que é porque ele precisava de alguém para transmitir no seu lugar o que realmente importava. Voltamos então a quando esse mestre, chamado Inei, era jovem e recebe a visita de um verdadeiro mestre de nome Isenokami. Aí, por favor, Lisa, coloca a imagem do senhorzinho, do cabelo igual eu vou ficar um dia, com o rosto sereno de quem nem parece que tá num duelo. O jovem Inei observa, enquanto o desafiante, o Muneyoshi, que exala agressividade, tá de frente pro mestre, que esse é só serenidade. Se você voltar lá pro meu vídeo falando sobre o que faz uma boa luta, você vai ver que vários comentários que eu faço lá são tirados da minha observação sobre essa luta aqui que a gente vai ver hoje. E incapaz de lidar com a falta de agressividade do mestre, o desafiante parte para dentro e é desarmado com um movimento simples. Vendo isso, é a hora do jovem Inei, que pede para também receber a instrução do mestre e se prepara com uma lança. Enquanto ele tenta ali analisar a arma do mestre para descobrir se ela tem algo de especial, o mestre percebe esse olhar e simplesmente a joga no chão. O Inei, se sentindo menosprezado, como se o mestre estivesse dizendo que não ia precisar dela, parte para dentro também. E ele é desarmado, olhando igual uma criança sem entender o que aconteceu quando o mestre, que não tem arma nenhuma, tira a lança das suas mãos. E apesar de aceitar suas derrotas, eles não conseguem parar de desafiar esse mestre porque eles não conseguem compreender como que foi que eles perderam. E o resultado é sempre o mesmo. Depois de um tempo, o dano psicológico na mente dos desafiantes era tão grande, e diante da serenidade do mestre, que eles começavam a se perguntar qual era o ponto daquela luta, contra quem que eles estavam lutando. Era mesmo contra o mestre ou era contra a sua incompetência? O texto nos diz que os desafiantes tinham técnica e habilidade perfeitas, mas que ainda assim eram incapazes de vencer. E é nesse momento que o mestre pergunta, como que para jogar uma corda para o rapaz que está se afogando, o título desse vídeo, que é o que estava faltando para os jovens compreenderem. Isto é, afinal, o que é a espada? Naquele momento, para os dois desafiantes e para a gente já começar a fazer uma ponte com a vida real, normalmente na adolescência, quando a gente é jovem, todas as nossas ações é como se elas estivessem gritando o tempo todo eu. Eu quero vencer com a minha habilidade, eu quero que os outros reconheçam como eu sou bom, eu quero que olhem para mim. É como se a gente vivesse o tempo todo naquela fala de Mad Max, que o cara grita antes de fazer um grande feito, testemunhem. O jovem sente a forte necessidade de ter que impor a sua vontade sobre o mundo. E isso vem com ter que vencer argumentos, ter que querer tudo para ontem,
não ser capaz de admitir que ele pode melhorar ou que ele errou. E é nesse momento que o mestre e que as pessoas mais velhas, e por isso é essencial o diálogo entre gerações, que questiona que será que a espada, ou seja, será que a nossa razão para viver é realmente tão pequena assim que só serve para isso? Será mesmo que as nossas vidas, o nosso propósito aqui, o motivo pelo qual a gente levanta essa lâmina é só como uma ferramenta? É só uma procura de impor a sua vontade sobre o mundo? E o que o mestre revela é que a juventude é sempre vencida, isso é ordem natural, ela evolui para a sabedoria conforme ela entende que a espada não é apenas uma questão de ego, e sim que a verdadeira espada vai estar em harmonia com o universo. E aqui não é sobre estar em harmonia num sentido metafísico, até pode ser, mas ele não está dizendo sobre isso, aqui a gente não está falando de jovem místico. O que está sendo dito aqui é que existe uma habilidade, um aprendizado, onde você é capaz de se alinhar, de ajustar o seu passo, a sua respiração com o que a vida pede. Não meramente o que o seu ego quer, mas com o que o seu redor precisa. De lógico, continuar indo atrás do que você quer, mas fazer isso sabendo reconhecer que as coisas têm seu tempo próprio. Em suma, que a vida pode ser vivida com elegância. E é aí que esses rapazes entendem que você não precisa de tudo para ontem o tempo todo, que a sua espada, a sua vontade, ela pode significar outras coisas além de só estar gritando o tempo todo o que você quer. E a gente volta para Star Wars, afinal ele é profundamente inspirado nesse tipo de filosofia, quando o velho Yoda, que tá maluco e moribundo na floresta, diz que ele mesmo não é nada, mas que a sua aliada era a força, e ela sim era imensa. Porque todos nós, sem exceção, maiores ou menores, mais ou menos fortes, capazes ou não, quando nós somos vistos lá de cima numa distância considerável, somos todos igualmente insignificantes. E é por isso que para o mestre ter ou não uma espada naquela situação não fazia a menor diferença, porque o que os jovens estavam enfrentando naquele momento não era simplesmente uma pessoa na compreensão do que eles tinham que uma pessoa era, mas alguém que, por estar em harmonia com a sua família, com a sua comunidade, com o tempo e a ordem certa das coisas, era como se eles estivessem enfrentando o céu inteiro. E é nessa hora, claro, que o jovem incapaz de ter humildade de desistir e aprender, grita, colocando todo o seu espírito para fora, e o resultado da luta, todos nós já sabemos. Essa é uma cena de Vagabonds que eu gosto muito por uma questão pessoal e pelo que ela representa de filosofia de vida, mas também porque ela é uma fonte didática para a gente entender o que acontece em outros duelos da ficção. É certo que parte disso vem de uma diferença filosófica entre Ocidente e Oriente, no sentido de que o Ocidente é muito mais voltado para a individualidade, enquanto o Oriente tende a ser voltado para o coletivo. Só que quanto mais você vive, e eu encorajo sempre todo mundo a conversar com pessoas mais velhas, você vai percebendo que a vida tem um certo ritmo. Seja o tempo de um romance acontecer, seja o tempo que leva para processar algo que aconteceu na sua vida, seja você saber que não adianta você falar nada para alguém porque ela tem que aprender aquilo sozinha. E eu acho que o que essa luta ensina pra gente é sobre esse poder de saber reconhecer que uma espada, ou seja, a sua vontade pessoal, sua capacidade de manifestar mudança no mundo, pode ser extremamente poderosa, mas ela sempre vai ser apenas uma. Que o poder de verdade reside na capacidade de você perceber, aprender a ler o que é precisado em cada momento. Porque aí sim, você não luta apenas pelo que é bom para você, nem você vai estar lutando sozinho. Mas quando a gente se coloca numa posição de responder às demandas dos nossos filhos, da nossa família, da comunidade, do universo, deixando o nosso ego de lado por alguns momentos, as nossas demandas, realmente você nem precisa de uma espada. Porque quando alguém for te enfrentar, se houver alguém que vai te enfrentar, não vai ser como estar lutando contra uma pessoa só, e sim contra a ordem natural da história. Para quem for te enfrentar, vai ser sim, como se ela estivesse enfrentando não um só homem, mas o céu inteiro. Uma outra cena que eu acho muito legal de Vagabonds é quando ele comenta sobre a floresta.
e sobre a única maneira de você conseguir enxergar uma situação pelo que ela é, que para isso você tem que desapegar da folha, ou seja, você tem que deixar de lado as suas pequenas obsessõezinhas pessoais para que você consiga dar um passo para trás. E aí nesse momento você não enxerga nem só a árvore, mas você consegue enxergar uma floresta inteira, quando antes a sua visão estava focada só naquela pequena folha.